Muito bom dia novamente, aqueles que eu não saudei no começo. Marcos 10, 2 a 16 é o nosso texto. Novamente uma palavra sobre casamento, dessa vez de Jesus. Algumas semanas atrás nós estudamos esse assunto aqui na igreja, vocês vão se lembrar, mas tínhamos em frente a passagem onde Paulo fala sobre o assunto. E naquele dia eu disse para vocês, hoje é o texto de Efésios. Em algumas semanas eu vou focar nas palavras de Jesus. E é o que nós vamos fazer hoje. O que Jesus ensinou sobre o casamento. Não apenas sobre o casamento, mas também sobre o divórcio. E também sobre o que eu estou chamando de chamado à singularidade. Foi justamente uma pergunta sobre o divórcio que suscitou esse ensino de Jesus. E é o nosso tema de hoje, é o tema que os textos bíblicos estão nos proporcionando. Eu acho que é uma tremenda oportunidade para a gente. Primeiro porque é um assunto que nunca sai de moda. Não importa a cultura, os tempos, casamento parece ter uma marca indelével, anexada a si. Um apelo inerente na nossa psique. Eu creio que é porque Deus inventou ele. O casamento foi iniciado pelo Senhor. Tem sua origem em Deus. Talvez isso explique porque não se conhece cultura, não importa quão remota, que não praticou o casamento. Não sou eu quem está dizendo. Estudo só. Enciclopédia Britânica vai dizer. Nós cremos que é pelo que a Bíblia disse. Deus inventou o casamento. No dia que Ele nos inventou a nós. É desse nível de significado que a gente está falando. O casamento não é uma convenção social da Idade do Ferro. Ele foi inventado por Deus no dia que nós nascemos. E por isso nós não podemos nos livrar dele. Tentemos à vontade, ele resiste. O assunto renasce, viceja, volta, não sai de cena, é parte de nós. Tremenda oportunidade para a gente falar. Também é uma oportunidade porque hoje é Jesus que vai falar, gente. Não é nem Paulo, é Jesus. E é a melhor maneira que nós temos para compreender esse mistério do casamento é falar com o inventor dele. Como tudo na vida, ir na fonte, ir na origem, ler o manual, se submeter ao desenho proposto pelo Criador. O casamento é dele, não é nosso. Ele instituiu, ele regula. De vez em quando me toca, por exemplo, viver a experiência de aconselhar um casal que está em conflito, conversar com um, com o outro. De vez em quando eu digo assim, alguma coisa do tipo, você não pode trocar a sua esposa ou o seu esposo por outra mulher. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso. E às vezes, não sempre, a pessoa olha para mim e diz assim, quem é você? Para me falar como é que eu administro meu casamento. Mas minha resposta é, se você pensa dessa forma, você não tem a menor ideia do que o casamento é, porque o casamento não é seu. Nunca foi. Nunca vai ser nosso. Foi inventado por alguém outro. E se você quiser fazer uso desse presente, aproxime-se dele de acordo com o propósito e os limites e as orientações que esse inventor deixou para nós. Hoje o inventor está na nossa frente, no texto que a igreja cristã está lendo no mundo inteiro, não apenas aqui. Vamos lidar com ele, ouçamos o que ele está nos dizendo. O que Jesus tem a dizer, não é a igreja, não é o pastor, é Jesus falando, é o inventor. Eu quero, ainda na introdução, falar duas coisas. Número 1, eu não estou falando sobre esse texto porque você está aqui na igreja, porque você está aí me ouvindo. Esse texto aqui está previsto no calendário da igreja. Ele caiu do céu hoje em todas as igrejas cristãs
tradicionais, como a luterana, como a católica, como outras tantas. Então, não é minha pauta, gente. É o evangelho de hoje. Converse com seus amigos que frequentam outras igrejas e pergunte. Também está sendo lido hoje em muitas outras igrejas esse texto. E a segunda coisa que eu digo na introdução é: eu não vou poder aprofundar. Temos na igreja muitas pessoas super esclarecidas, super inteligentes, e talvez vocês vão sentir falta do pastor mergulhar mais fundo e explorar melhor o assunto. Eu não vou poder explorar porque Jesus fala de 3 coisas aqui. E se ele fala de 3 assuntos relacionados, mas diferentes, eu só vou poder tocar em cada um deles. Só na superfície. Então, eu não estou prometendo hoje uma pregação super profunda, super intelectual, mas algo mais rápido, algo mais sucinto. Eu falei que Jesus ensina 3 coisas nesse texto sobre 3 assuntos semelhantes, mas diferentes. Primeiro, Jesus ensina sobre o casamento. E Jesus ensina algumas coisas sobre o casamento. Sobre o casamento, ele vai dizer, em primeiro lugar, alguma coisa sobre a essência do casamento. O que faz o casamento ser casamento? Algumas pessoas acham que é o afeto, que é sentimentos de amor, por exemplo. Mas nosso cachorro tem isso pela gente. E nós não nos casamos com eles. Algumas pessoas dizem que o casamento existe para procriação. Mas coelhos e ratos são muito bons nisso, melhores que nós, inclusive. E não são casados. Qual é a essência? Jesus disse: desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais 2, mas um só. Chave aqui para nós é a palavra unirá. É a essência. A palavra que significa literalmente colar. Entrar na mais profunda aliança e compromisso um com o outro. É um compromisso de absoluta fidelidade. E nós não estamos casados até isso acontecer. Às vezes, quando eu faço um casamento, oficio uma boda, os noivos pedem para escrever seus votos. Isso é uma tradição de outros países que está chegando aqui no Brasil. E é legal. Cada um escreveu o seu próprio voto. Eu, da minha parte, eu autorizo, tranquilo, até incentivo. Mas eu faço uma ressalva. Vocês podem escrever os votos de vocês, mas eu também vou escrever. Não, eu também vou usar os votos da liturgia. Vai ter 2 votos que vão se complementar. Porque eu não sei o que eles vão escrever nos votos deles. Mas eu só vou casar eles se eles disserem sim. Aceito. Para os votos que Deus convida eles a fazerem. E às vezes, os noivos fazem votos lindos, poesia, um trecho de uma música, e eles falam muito do amor que sentem, né? Eu amo você, criativo, muito bonito. Amo você, né? Você mexeu com a minha vida, você transformou a minha vida. Eu quero você, você é tudo para mim. São sentimentos relacionados ao presente. Mas casamento é muito mais. Casamento é se unirá. Significa futuro. Aqui tem uma promessa. Aqui não é só você hoje é isso para mim. Casamento é uma promessa relacionada ao futuro. A essência do casamento não é declarar o amor, o afeto presente hoje. Isso pode fazer parte. A essência do casamento é falar do amor que eu vou ter por você lá no final da sua vida. Quando o seu corpo tiver caído. Quando você for rabugento. Talvez quando você tiver até um Alzheimer e não se lembrar mais quem eu sou. Mas eu vou lembrar da promessa que eu fiz. Não é apenas eu estou apaixonado e eu te amo hoje. No casamento, como Deus inventou, é uma promessa de eu vou te amar lá na frente.
hoje e lá na frente. Eu vou estar do teu lado no futuro, independentemente das tuas condições ou das minhas. Isso é aliança. Jesus também ensina sobre o propósito do casamento, não apenas o que faz o casamento, mas para que existe o casamento, para que o casamento foi feito. De novo, o mesmo versículo de antes: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Mas notem o por isso que Jesus começa a frase. Por esta razão, o homem e a mulher se unirão. O propósito que Jesus está falando tem a ver com esse por isso aqui. Ele começa por isso, Deus deu o casamento. Esse por isso tem a ver com algo que Jesus falou antes. E o que foi que Jesus falou antes? A resposta é, Jesus levou eles lá para o Jardim do Éden, como Paulo também faz aos Efésios. Quando ensinam sobre casamento, eles não falam do hoje, eles levam as pessoas lá para o Jardim do Éden. E Jesus vai falar que lá em Gênesis 2, quando Deus criou Adão e Eva, tem um primeiro problema. Antes do próprio pecado, há um problema na história. Porque Deus está lá e Ele está falando assim, tudo é muito bom, né? Ele diz, Deus criou o sol, e no final do dia Ele diz, uau, que coisa maravilhosa. Ele vai criando dia a dia e Ele termina sempre, cada dia, com um uau. Que coisa maravilhosa que eu fiz. Só que quando Ele cria o homem, Adão, espetacular. E Jesus não faz, Deus não faz, a Trindade não faz, uau. Eles olham para Adão e dizem, isso aqui não está legal. Não é bom que o homem viva só. Jesus está lembrando desse dia, quando a Trindade olhou para o primeiro ser humano e disse, está faltando alguém do lado. Como nós, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, somos uma comunhão, temos uma relação, nos abençoamos, nos amamos, Adão está sozinho. E aí Jesus lembra então o propósito, pelo menos o número 1, o principal do casamento, conforme Deus inventou. Profunda e significativa amizade. Profunda e significativa parceria, companhia. Alguém para partilhar o dia a dia, a vida. E aí quando Adão vê Eva, ele irrompe em poesia. É a primeira poesia que nós temos na história humana. Osso do meu osso, carne da minha... Ele é bem metafórico. Carne da minha carne. Alguém para eu compartilhar a vida. Tudo, agora sim. E aí nós até entendemos a razão deles andarem nus no paraíso. A nudez tem a ver com isso, com essa partilha. Tão juntos, tão parceiros, tão um para o outro, que a nudez que tem a ver com vulnerabilidade, não apenas com sexualidade, mas com vulnerabilidade, a vulnerabilidade não era um problema. Estar completamente vulnerável para o outro. Porque eles tinham alguém para compartilhar até o mais difícil. Até aquilo que dá medo. Eles podiam se abrir, porque podiam encontrar no outro aquele alguém que te ama e te aceita mesmo assim. Mesmo apesar de fragilidades. Isso é profunda conexão. Parceria, um exemplo da relação de comunhão que a própria Trindade tem. É o céu na terra, é a vida da Trindade sendo experimentada pela gente, porque encontramos alguém para dizer, uau, eu tenho alguém com quem eu posso ser vulnerável, eu tenho alguém para partilhar tudo. E aí, gente, se esse é o propósito, o casamento não vai nem se sustentar e nem nos fazer experimentar esse céu na terra, se ele não tiver a perspectiva da amizade, da parceria, da companhia. O casamento não vai se sustentar no romance. Podemos ter romance, devemos ter romance. O casamento não vai se sustentar numa maravilhosa intimidade sexual. Podemos ter, devemos ter.
tremenda bênção. Mas ele não vai sustentar nisso. Ele não vai se sustentar numa conveniência, num costume, numa vantagem que eu posso ter. Em última instância, é essa amizade, é essa parceria de partilhar tudo, até o mais secreto e o mais doloroso, que vai nos sustentar ao longo da vida. E aí a importância, gente, de nós trabalharmos isso, quem já é casado. A gente pode trabalhar e devemos trabalhar nas nossas individualidades, sabe? No nosso crescimento pessoal. O casamento não acaba com isso. Mas, né, tanto quanto, ou até mais, esforço que nós colocamos no nosso crescimento pessoal, na nossa beleza física, na nossa satisfação individual, nós deveríamos colocar na construção de uma amizade, de uma relação profunda, de parceria com o nosso cônjuge. E se alguém está me ouvindo hoje aqui, acho que temos gente aqui, temos gente em casa que ainda está buscando, né? Que ainda está buscando o seu par. Esse ponto é muito importante. Cuidado, né, com quem nós estamos procurando. Cuidado se a gente busca primeiro quem parece atrativo aos nossos olhos, que é o que normalmente fazemos. Porque a gente pode eliminar alguém que tem um potencial muito maior de ser essa amiga e esse amigo para o resto da vida da gente. Esse que vai experimentar a gente experimentar o céu na terra. Não tenha medo de investir nesta pessoa aí, que talvez não é o mais bonito da festa, mas que é aquele que se encaixa. Uau! Que conexão, que parceria, que amizade. Romance e prazer sexual se aprendem, se constrói. O sexo flui da amizade, mas a amizade não flui do sexo. Nunca fez e nunca vai fazer. Amizade e companheirismo é o propósito número 1 do casamento. E se não quiserem acreditar em Deus, aqui, acreditem em C.S. Lewis, que fala a mesma coisa. Nietzsche fala a mesma coisa. Não é a falta de amor que faz um casamento infeliz. É a falta da amizade. Mais uma coisa que Jesus ensina sobre o casamento e a gente avança. Ele vai falar sobre a prioridade do casamento. Ele diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam esse deixar pai e mãe aqui, gente. Que ensino está aqui por trás? A relação de pai e mãe é a mais forte que existe. Até eu entrar por um altar, por uma igreja, até eu dizer sim para alguém. A partir daí, pai e mãe, legal, a relação continua, mas a prioridade é do casal. É a relação mais potente e forte para alguém. O matrimônio passa a ocupar esse lugar central, mais que qualquer outra relação. Mais que qualquer outra relação de amizade, inclusive. A mais fundamental não é pai e filho. A cultura diz que é, a sociedade diz que é. Deus diz: a mais fundamental é eu e a minha esposa, eu e o meu esposo. É o casamento, por causa da força que tem. E a gente pode e deve olhar para o casamento com essa reverência, com esse respeito, com esse senso de estupefação. Se o nosso argumento aqui com você, se o nosso casamento está fragilizado e tudo ao redor vai bem, a carreira vai bem, a saúde vai bem, o lazer bem, corpo bem, não importa. A fragilidade do casamento arrasta todo o teu mundo para o buraco. Mas se o nosso casamento estiver bem, forte, e tudo ao redor estiver desmoronando, não importa. Perdi meu emprego,
minha saúde deteriorada, conflitos ao meu redor, uma guerra no mundo, meu país, mas o meu casamento, eu volto para casa, eu posso mandar uma mensagem para minha esposa e eu tenho dela carinho, compreensão, afeto, parceria, o mundo pode desabar ao teu redor. Casamento sustenta tudo. Casamento sustenta qualquer outro tipo de crise. Provem. O casamento é o vórtice da vida. Nada melhor que o casamento para trabalhar o caráter da gente, para nos fazer ser uma pessoa melhor. Nada melhor que o casamento para melhorar a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Como é importante a palavra, a opinião da outra pessoa com quem eu estou casado, sobre mim. Nada melhor que o casamento, para a gente conhecer Jesus, o Evangelho. Deus fala isso. O casamento é o melhor símbolo, a melhor relação para vocês entenderem o quanto eu amo vocês. Porque Ele diz, eu estou casado com vocês. A relação que eu tenho com vocês é de noivo e noiva. Força do casamento. Muito bem, deixamos esse ponto e vamos em frente, porque Jesus vai ensinar sobre o divórcio. Foi a pergunta do dia. A pergunta que suscitou toda essa conversa. Os fariseus queriam saber, na verdade era uma armadilha para Jesus, mas eles colocam uma pergunta: pode ou não pode se divorciar? E aí Jesus começa a ensinar sobre o divórcio. A primeira coisa que Jesus diz é que o divórcio é uma amputação. Ele vai dizer, portanto, que ninguém separe, ampute, quebre, descole o que Deus uniu. Essa palavra separe aqui. A gente vive num tempo hoje que o divórcio é considerado normal, natural. E a gente até crê que deve fazer ele o mais possível e fácil e possível. Que a gente deveria torná-lo o mais descomplicado e rápido. Quase como se fosse trocar de roupa. Mas divórcio é muito mais como uma amputação. Como tirar um braço fora. Divórcio pode acontecer, vai acontecer e pode sobreviver. Já vamos falar disso. Mas ele é tão radical como remover uma perna, um braço. O que Deus uniu de Jesus. Olha a força disso. Foi o papel que uniu, não foi o meu afeto que uniu, não foi um acordo. Deus uniu. Imagine a força de Deus colando isso. E aí qualquer médico, já que eu estou usando uma imagem da medicina, amputação, qualquer médico que você perguntar vai dizer isso para você. Se uma pessoa estiver precisando de uma amputação, amputar uma parte do corpo, pode ter certeza. Foi a última coisa, o último recurso, o mais drástico que o médico vai recomendar. Porque tem até perigo de vida você fazer uma amputação. Não é algo para a gente propor precipitadamente. Qualquer sociedade que propõe um divórcio como algo assim rápido e fácil, qualquer amigo que te sussurrar no teu ouvido, divorcia, está fácil. Qualquer terapeuta que te sugerir o divórcio de uma forma tranquila, vai lá, rápido. Qualquer igreja, qualquer pastor que te sugerir o divórcio como algo para se fazer assim, vamos lá. Fuja disso. Fuja. Porque não estão falando da parte de Deus para você. Como um médico sugere uma amputação. Em último caso, para salvar a vida, para salvar a tua vida, eu sugiro uma amputação. Só nesse caso, o divórcio deveria ser considerado. Que é o que eu vou dizer agora para vocês, aproveitando essa analogia, se é verdade que o divórcio é essa amputação, o fato é que às vezes o médico precisa prescrever. Eu não sei se alguém conhece aqui alguém que tem alguém na família, algum amigo que foi amputado.
um pedaço da perna, um braço, alguma parte do corpo. Os fariseus armam uma armadilha. Por que Moisés proibiu o divórcio? Jesus responde imediatamente: por causa da dureza de vocês. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Ele está falando da dureza do nosso coração, não só dos fariseus. Ele está dizendo por causa do nosso pecado. Ainda que Deus tenha criado o casamento para ser permanente, porque o pecado entrou no mundo e arrebentou com tudo, e fez a gente, todos nós, termos o coração duro, teimoso, Jesus diz: há condições, há bases legítimas em que o divórcio é, às vezes, o único caminho para salvar a vida, para fazer as pessoas sobreviverem. E aí, gente, Jesus cita uma das condições, não aqui em Marcos, mas no texto de Mateus. Esse texto também está em Mateus. E Jesus fala de porneia. É adultério. Porneia é adultério. Então ele diz assim: quando o cônjuge cometer, está na lei, quando o cônjuge cometer adultério contra você, você pode. Você pode estar livre para você se divorciar e casar de novo. Você não é obrigado. Você pode perdoar. O perdão sempre pode salvar qualquer relação, mas está autorizado na Bíblia. Por isso a gente tem dado até bastante atenção nesse ponto no grupo dos homens, né? Essa importância do adultério, de cuidar, né? De como a gente vive, de como a gente... Não só para os homens, isso vale para as mulheres também. Né? Porque o adultério pode acabar com o teu casamento. A tua esposa ou o teu esposo pode dizer: chega, eu te amo e estava comprometido com você até a morte. Mas o adultério é demais. Tem um outro lugar na Bíblia, em 1 Coríntios 7, que o apóstolo Paulo fala de outra condição legítima para uma mulher ou para um homem pedir a carta do divórcio. Não sei se vocês conhecem a história, mas está lá, Paulo vai falar bastante disso. Então é uma outra causa, uma outra base bíblica, que é o abandono. Paulo vai dizer que nem sempre esse abandono é sair de casa também, né? Mas se você for abandonado pelo cônjuge, ele fez as malas, saiu de casa. Ou então, se ele está aí dentro de casa, mas ele te abandonou, ele desistiu do casamento, ele desistiu de você. O corpo dele está ali, o corpo dela está ali, mas você está lutando e tentando, mas o outro lado já não reage e já soltou o esforço. Abandono se chama isso. Em casos de abandono, Paulo vai dizer: é legítimo que você peça o divórcio. De novo, não é obrigado. A pessoa pode ser abandonada pelo outro, pela outra. A pessoa pode sair de casa, ou pode ficar ali, mas te abandonou, desistiu de você, e você pode ficar lutando e esperar e tentar aguardar até a pessoa voltar a si. Eu gostaria de fazer isso. Não sei se eu vou conseguir, se algum dia a Jenny me abandonar, não sei se eu vou conseguir esperar, mas eu peço desde hoje que, se isso acontecer, que eu tenha a força de esperar, de não me envolver com ninguém mais e aguardar. Cair em si e recapacitar, porque isso acontece muitas vezes. Mas não sei se eu vou conseguir. E se eu não conseguir, eu posso dizer: fui abandonado. O divórcio é legítimo para mim. Veja, gente, que Jesus e Paulo usam bases bíblicas para o divórcio. E o Antigo Testamento falava disso. O Antigo Testamento tinha um paradigma que, se a pessoa que quebrasse o casamento por adultério ou por deserção, ela deveria ser apedrejada até a morte. No Novo Testamento isso não acontece mais, mas é como se acontecesse, porque se você foi traído ou desertado, é como se o casamento morresse, é como se aquela pessoa tivesse matado
o compromisso que vocês fizeram. Então, nesse caso, uma morte aconteceu, simbólica, mas aconteceu. E nesses casos, o divórcio é às vezes necessário. E aí, gente, se algumas pessoas entre nós, em casa ou aqui na igreja, tiverem um pouquinho de petulância ou de arrogância sobre o divórcio, né? Alguém que não se divorciou, né? Tem um casamento que não passou por isso, mas se essa pessoa, se a gente talvez tivesse a tentação de olhar de cima para baixo, sabe? Olhar com uma certa arrogância no irmão que está divorciado, na irmã que se divorciou. Eu quero lembrar que isso é completamente abominável. A gente não olhar com misericórdia para alguém que passou por isso. Em Jeremias 3:8, Deus diz: eu, Deus, me divorciei de vocês. Deus teve a audácia de se divorciar do seu povo. Ele teve a audácia de se chamar a si mesmo de um Deus divorciado. E se Deus se chamou em determinado momento da história de alguém divorciado, quem somos nós para não ter misericórdia e compreensão com algum irmão, com algum familiar, com algum amigo que passa ou passou por isso? Pastor, mas o senhor falou de algumas bases bíblicas para o divórcio, e eu nem toquei em todas elas, né? Mas como é que funciona, pastor, se eu passei por um divórcio sem essas bases aí? Se eu me divorciei e não foi por isso, ou então se fui eu quem traí, se fui eu quem abandonei. Porque Deus e Jesus estão dizendo que há uma base bíblica, há uma legitimidade nessas circunstâncias. O que acontece comigo, pastor? No texto Jesus disse, se você se divorciar sem a base, você está pecando, é adultério, é um pecado. Um divórcio sem base bíblica é um erro grave. E eu como pastor só posso dizer isso para vocês até para alertar vocês. Não façam. Mas se aconteceu comigo, bom, aí é preciso ser dito uma coisa importante. Pelo menos nós luteranos acreditamos que o divórcio não é um pecado imperdoável. Que também há perdão para um divórcio que foi executado sem a base bíblica. Sempre e quando houver arrependimento. Sempre quando houver arrependimento verdadeiro. Aí há perdão de Deus. Há restauração. Há exemplos na Bíblia, o mais famoso é o de Davi. O divórcio de Davi, o adultério de Davi foi o mais sujo, o mais pecaminoso de toda a Bíblia. Vocês conhecem a história, Batseba, Urias? Mas quando ele se arrependeu, e ele se arrependeu, Deus disse para ele: eu te perdoo, fica em paz e vai reconstruir a tua vida. Esse pecado foi perdoado. Ao ponto de, do fruto do novo casamento de Davi, da nova relação dele, nasceu quem? Salomão. E Salomão está na linhagem de quem? De Jesus. Deus colocou Jesus na semente, na linhagem de um casamento desfeito e refeito, de uma segunda relação. Se Deus fez isso, é porque há perdão e misericórdia para qualquer pessoa que, mesmo como Davi, tenha se equivocado. Deus ama redimir, Deus ama restaurar os piores casos, gente. Deus ama abençoar os mais difíceis. Por isso, gente, se há algum tipo de culpa nos teus ombros, teste esse Deus e venha a Ele. E traga a Ele a tua vergonha, a tua culpa.
Traz a Ele a tua confissão. Pode ser a mesma do Davi, Salmo 51. Está ali registrado na Bíblia, para a gente copiar ela, se for o caso. E entregar para Deus. Porque ninguém que trouxe uma confissão verdadeira de qualquer pecado, inclusive do divórcio, do adultério, ninguém que trouxe uma confissão verdadeira aos pés de Jesus foi escorraçado. Divórcio é uma amputação, não o considere, a menos que seja para salvar a vida. Não tome como natural, não é. Mas às vezes ele é necessário. E às vezes ele tem legitimidade, por causa da dureza do nosso coração. E aí eu avanço para o último ponto, eu sei que eu só toquei superficialmente, que é o que Jesus fala para os singulares, que é uma condição de vida que alguns são chamados a viver. Né? Eu estou usando a palavra singulares aqui para falar de pessoas que, por exemplo, são solteiras, temporariamente, ou para sempre, decidiram ser celibatárias para sempre. A gente conhece pessoas, tem aqui na igreja exemplos assim. Ou então para alguém que é viúvo e decidiu não casar de novo, ou que passou por um divórcio e decidiu não casar de novo. E que quer viver a sua vida sem um companheiro, com amigos, com família, mas sem um companheiro ou uma companheira do lado. Eu estou colocando estas pessoas, e temos muitas na igreja, dentro dessa palavrinha singulares. Jesus fala para elas também hoje. Alguém vai dizer, mas como, pastor? Onde? Eu não vi nada disso. É porque você não leu Mateus. O Marcos é muito apressado. O Marcos queria terminar logo o evangelho dele e ele contava as histórias de forma muito resumida. Mas muitas histórias que Marcos contou, o Mateus, que estava presente no dia, também contou. E normalmente Mateus dá mais detalhes, conta toda a história. E no texto de Mateus, que está em Mateus 19, vocês podem ler, Jesus termina essa história, depois de falar para os casais e para os divorciados, Jesus fala para os singulares. Ele fala uma coisa um pouco esquisita, mas vamos mastigar isso. Ele diz assim, os discípulos escutaram sobre casamento, sobre divórcio e disseram, não, então não quero casar. Então é melhor que ninguém se case. Porque Jesus falou da força do casamento e também da tragédia do divórcio. E os discípulos disseram, então é melhor que ninguém se case. E aí Jesus captou essa frase para falar dos singulares. Ele diz assim, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento. O ensinamento de não casar, de viver como singular. Somente aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença e há eunucos que foram feitos pela sociedade, pelos homens, por várias situações. E há outros que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Do que Jesus está falando? Que história é essa dos eunucos? Acho que alguém aqui talvez nem sabia que Jesus tinha falado sobre isso, né? Talvez até uma novidade para muitos. Traduzindo, Jesus está dizendo para nós, algumas pessoas estão constitucionalmente inaptas para casar, são os eunucos, digamos assim. Alguns são assim porque nasceram assim. Nasceram sem o desejo de se casar. Nasceram, hoje, acho que tem uma palavra para isso, assexuados. Talvez tenha até outras. Algumas pessoas, gente, nasceram assim de Jesus. Outros foram feitos assim pela força, pela vida. E tem algumas pessoas que são espiritualmente chamadas para não se casarem. E vivem como singulares por causa do reino de Deus. Se o casamento, os discípulos dizem, é tão caótico, é tão problemático, não vou me casar então. E Jesus diz, não é isso, não se trata disso. Mas há um chamado para viver casados, uma vocação. E há um chamado
uma vocação para não estar casado e viver a sua vida como singulares. Há uma vocação de Deus. O reino de Deus está se mexendo, está agindo também através de alguém que segue a sua vida temporariamente ou permanentemente sem se envolver com outra pessoa numa relação romântica e matrimonial. Pode ser, de novo, permanente, pode ser uma decisão que a pessoa faz para o resto da vida. De novo, celibatário, um viúvo, uma viúva, alguém que se divorciou e não quer mais refazer a sua vida no novo casamento. Mas pode ser temporário, pode ser de um solteiro que até está pensando em eventualmente se casar, até gosta e quer se casar, mas no momento, a singularidade é o caminho que ela tem na frente. Pode ser temporário, pode ser para sempre. Jesus disse, quem puder aceite isso, quem não puder se case. Paulo vai dizer a mesma coisa. Há um caminho de Deus para quem quer se casar e há um caminho de Deus para quem não quiser se casar. E nenhum dos caminhos são mais importantes que o outro. Nenhum dos caminhos é mais sagrado que o outro. O que Jesus está dizendo para nós é, se você for chamado para viver na singularidade, temporariamente ou permanentemente, a forma de você viver isso, de uma forma bonita, de uma forma correta, sem se revoltar com as pessoas que fizeram aquilo com você, sem se revoltar do porquê você nasceu assim, porque a vida foi assim com você. A única forma de você viver na singularidade é enxergá-la como um chamado de Deus. Temporariamente ou permanentemente, Deus me deu esse chamado, porque com esse chamado eu posso servi-lo. E aí, ao invés, vendo isso como um chamado de Deus, ao invés de me revoltar contra tudo e contra todos, eu uso essa singularidade para servir o próximo. Eu entrego ela como uma oferta para Deus. Eu digo para Deus, eu não vou me revoltar com o Senhor, porque a minha vida é assim, ou foi assim, ou porque eu tenho esse chamado. Eu vou entregar isso como uma oferta de amor ao Senhor, e eu vou entregar minha independência, eu vou entregar o meu corpo, eu vou entregar o meu tempo, eu vou entregar a minha energia, eu vou entregar o meu olhar de singular para que o Senhor use no seu reino para abençoar pessoas. Talvez eu vou ser uma pessoa que vai lutar por boas amizades. Na minha singularidade, eu vou ser um grande defensor e um grande incentivador de que se crie outros vínculos e não apenas o casamento. Vínculos de amigos, vínculos de vizinhos, vínculos na igreja. Vou criar comunhão na igreja com os irmãos. Vou chamar os irmãos para a realidade de estarmos em comunhão, porque eu enxergo a vida de forma diferente, porque eu não tenho uma esposa ou um esposo em casa me esperando. Eu vou provocar, estimular outras situações de comunhão que também são importantes no reino de Deus. Singulares que me estão ouvindo, se é uma decisão temporária sua ou permanente, enxergue isso como um chamado de Deus. Um chamado temporário ou um chamado permanente. Deus quer muito abençoar muitas pessoas através de você como um singular. Não é sub-humanidade. Jesus é o maior paradigma de ser humano. E ele era um singular. Ele não casou com Maria Madalena. Não casou com outra mulher. Meus queridos, é isso para hoje. Um pouco sobre casamento, um pouco sobre divórcio, um pouco sobre singularidade, superficialmente. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser conversar comigo durante a semana sobre esses assuntos, será um prazer. Que Deus abençoe os casais, que Deus abençoe os divorciados, que Deus abençoe os singulares. Amém.